que os recrutadores não te contam, parte 2. Nesse vídeo eu vou revelar um pouco mais a respeito dos bastidores dos processos seletivos. Isso vai te ajudar a mudar os seus resultados nos processos e a compreender o resultado dos processos. Então, vem comigo! Sejam super bem-vindos. Eu sou Andréia Marinho, sou psicóloga, sou Master Coach e sou mentora de carreira. Quero aproveitar para convidar você que ainda não está inscrito no canal, venha fazer parte aqui dessa família que está crescendo cada vez mais. Toda semana tem conteúdo novo e convido também para você deixar o seu like, caso você entenda que esse conteúdo ele foi útil para você. Vamos ao primeiro segredo revelado. Bom, gente, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito da tensão, daquele nervosismo do processo seletivo. O nervosismo no processo seletivo, ele, por si, não reprova o candidato, desde que, é claro que tem um porém, né? Desde que o candidato, ele consiga demonstrar a sua capacidade, demonstrar o seu potencial, compartilhar os seus resultados. Então a pessoa, ela tensa, ela suando, às vezes até aquele tremor, sabe? Isso tudo é considerado pelo recrutador. Ele entende o quê? Ele entende que a pessoa está ali concorrendo para uma vaga que normalmente ela quer muito, que é algo significativo. Então é compreensível, desde que a pessoa ela consiga compartilhar informações. Eu me recordo, inclusive, até hoje, de um rapaz, ele ficou muito nervoso. Tinha hora que ele tremia, sabe? Que dava para perceber, não era o tempo todo, mas de vez em quando eu percebia um certo tremor quando ele ia beber água, por exemplo. Ele estava suando, ele estava falando um pouco mais acelerado. Mas o que eu vi nessa pessoa, e essa pessoa foi aprovada, gente. O que eu vi nessa pessoa? Eu vi persistência. O que eu enxerguei foi que ele queria muito aquela vaga, que ele admirava muito a empresa, que ele desejava realmente e que ele tinha sim o perfil. Como que eu identifiquei? Porque ele conseguiu compartilhar as informações a respeito dele, das experiências, dos resultados. Então não se preocupe com o seu nervosismo, tá? Apenas não desista, mesmo diante do nervosismo. Continue ali compartilhando informações, porque ainda há chances de aprovação. Inclusive, eu aproveito para deixar a dica, gente, que eu sempre falo: preparação gera autoconfiança. Por que as pessoas, quando passam por uma mentoria comigo ali, particular, individual, por que elas acabam se saindo ainda melhor no processo seletivo? Porque elas ganham confiança, né? Elas estão estudando aquilo que vai cair no processo seletivo, as possibilidades, elas estão amarrando todas as informações, elas estão treinando. Então, assim, treine, 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 a famosa frase, treine até se tornar, ok? O que eu vou revelar para vocês agora pode chocar muita gente. É o seguinte: pode ser que em algum momento você seja aprovado pelo recrutador, ainda ali nas fases iniciais, que você faça a entrevista com o recrutador e que quem reprove você é o gestor. Então você vai receber uma devolutiva negativa de que você foi reprovado e você vai achar que quem te reprovou foi o recrutador, mas pode acontecer do recrutador te aprovar naquela hora, encaminhar a análise dele, o currículo para o gestor olhar a análise, olhar o currículo e falar: não, eu não quero essa pessoa não tem o perfil. Inclusive aconteceu recentemente, eu presenciei a situação. O gestor, ele me relatando de que o RH da empresa, uma empresa que eu estava prestando um outro serviço, e ele relatou que o RH da empresa com frequência escolhia candidatos que, segundo o gestor, não estavam no perfil que o gestor queria e passava esses candidatos na fase do RH e queria que o gestor entrevistasse. E no início o gestor entrevistava, até que ele começou a reprovar, falar: não, eu não quero, não vou, porque a minha experiência mostra que essa pessoa daqui não está no perfil. Só de olhar o currículo e a análise do RH ali, a interpretação de perfil, o gestor já sabia que não queria aquela pessoa. Então, gente, você pode ter sido reprovado e ter responsabilizado o RH, o recrutador, mas talvez você tenha sido reprovado pelo gestor. Outra coisa que eu gostaria de quebrar, ajudar vocês a quebrar esse tabu, que é perguntar sobre salário. Muitos candidatos temem essa pergunta de perguntar sobre o salário. E, gente, pode perguntar sim sobre o salário, desde que tem uma observação aí, desde que não seja a primeira informação. Então, assim, no primeiro contato com o recrutador, você já vai perguntar sobre o salário?
Não, né? Passa ali por aquela etapa, espera chegar ao fim da entrevista. Se ele não te revelou ali o salário, você pode sim perguntar para ele. Você pode falar, você pode me passar mais algumas informações a respeito da vaga, como por exemplo, o salário? É uma pergunta simples, o recrutador ele está preparado para lidar com isso. O que vai acontecer? Em alguns casos, o recrutador ele vai revelar. Em outros casos, onde há uma avaliação, onde o recrutador, o gestor juntos, eles vão avaliar qual é o nível de conhecimento daquele profissional, em que nível que ele se encaixa, qual que é a proposta salarial adequada, o recrutador ele pode até não revelar, mesmo você fazendo essa pergunta, o que pode acontecer? O recrutador ele pode falar, olha, eu ainda não posso revelar a proposta salarial, ela ainda está em análise, no entanto, eu posso te dizer o seguinte, as informações que eu possuo até esse momento é que a proposta está totalmente compatível com a sua pretensão salarial, se vocês já tiverem falado sobre a pretensão salarial. Se vocês não tiverem falado sobre a pretensão, o recrutador não puder revelar para você o que ele vai fazer, ele vai voltar a pergunta para você. Ele vai dizer, olha, eu ainda não posso revelar. No entanto, me fala qual é a sua pretensão salarial e eu vou falar se está compatível. É uma forma também. Então, gente, não tenha medo, pode perguntar tranquilamente a respeito do salário. Se você tiver dúvida, que salário falar, André, se me perguntarem, eu não sei que salário falar, pesquisa na internet, você pode colocar lá média salarial da sua função e aí você vai encontrar, ou pesquisar vagas em aberto, você vai ter uma noção ali também, ok? Outro segredo dos recrutadores é o seguinte, falar pouco é tão ruim quanto, ou talvez até pior, do que aqueles que falam muito. Então é muito comum ouvirmos falar de que é ruim a pessoa ser prolixa na entrevista, que o melhor é que ela seja mais objetiva. No entanto, pessoas que falam muito pouco também é ruim. Por quê? Ai, André, mas então não pode falar muito, não pode falar pouco? Qual que é o ideal? O ideal é falar na medida. Então é importante que você compartilhe todas as informações. Por que falar pouco é ruim? Porque uma pessoa que fala pouco, ela deixa de compartilhar informações. Então, o recrutador, com poucas informações, ele não consegue fazer uma análise do perfil da pessoa, ele não consegue fazer uma análise se aquela pessoa realmente é a pessoa certa. Então, se ele te pede situações, você não traz situações. Se ele te pede exemplos, você não traz exemplos, ele te pergunta a sua experiência e você mal sabe citar o que está ali no seu currículo, o que vai mostrar? Inclusive, pode gerar a impressão de que você colocou informações ali no currículo de coisas que você não sabe fazer, que você não sabe realizar no seu dia a dia. Então, como que o recrutador ele vai avaliar de uma maneira positiva o seu perfil, como que ele vai escolher você se você não compartilhar informações. Então, avalie, novamente, treine as suas respostas para ver ali a sua desenvoltura, o quanto você está se conhecendo. Tem gente que realmente realizava, mas passou tanto tempo, às vezes, na empresa, sem falar para as pessoas o que ela realiza, que ela tem dificuldade de compartilhar. Ela sabe fazer, mas ela não sabe compartilhar. No momento da entrevista, ela acaba não conseguindo compartilhar. Isso daí, gente, é falta de treino. É só você treinar que você vai se sair bem. Eu te garanto, é certeza absoluta. André, quantos por cento? 100%. Certeza de que você vai se sair bem se você treinar de verdade. Por último, e não menos importante, das últimas informações eu selecionei essa pérola daqui. Saiba que você pode sim ficar queimado com o recrutador. Você pode ficar marcado por um recrutador. Como assim, Andréia? Bom, assim como os recrutadores, eles acabam memorizando, lembrando daquelas pessoas que tiveram um bom desempenho no processo seletivo, elas também se lembram daquelas que tiveram um mau comportamento. Andréia, o que é considerado mau comportamento? Vou citar algum para vocês. Aquela pessoa que entra em contato insistentemente com o RH, que liga, sabe, todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia. Então, isso é um comportamento inadequado. Aquela pessoa que deixa para negociar o salário no fim, quando ela já foi aprovada. Então, inicialmente ela fala qual é a pretensão salarial dela. E aí chega ali no momento de assinar o contrato, a pessoa quer
negociar, ela se arrependeu de ter passado aquela pretensão salarial e ela acaba achando que está sendo enganada, ela quer aumentar ali a pretensão salarial dela, ou ela quer leiloar, inclusive, quer fazer um leilão ali dos seus serviços, dizendo que outra empresa ofereceu mais, mas que ela gostaria de ficar naquela empresa, e aí ela pede para que seja aumentado, e tudo isso acaba contando negativamente, porque o RH já montou uma proposta, já conversou com o gestor, já teve aprovação de áreas, enfim, e vai ter que levar toda essa informação aí novamente. Vai parecer que o próprio RH, que o próprio recrutador, ele não foi eficiente na função dele. E, no entanto, ele foi, só que o candidato que mudou de opinião no meio do caminho. E também pode ficar marcado aquele candidato que declinou da proposta ali no último momento. Então, chegou na última etapa, ou já foi, inclusive, aprovado, e aí ele diz que não vai ficar, que recebeu uma outra proposta. Então, essa pessoa, existe uma grande probabilidade dela sim ficar marcada pelo recrutador, e digo mais, não somente pelo recrutador, mas por aquela empresa. Por quê? Porque numa determinada empresa há alguns recrutadores e eles trabalham em equipe, eles normalmente têm proximidade, têm intimidade, almoçam juntos, enfim, trabalham juntos, então são pessoas próximas. E um compartilha informações com o outro. Então sim, você pode ficar marcado, então tenha cuidado. Número de ligações, de contato por e-mail, de mensagens insistentes, a pessoa declinar ali no último momento, tudo isso acaba contando. Tem algumas outras coisas, mas esse é um resumão das coisas que eu considerei mais essenciais, mais importantes de trazer aqui para vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, que eu vou pedir, deixem nos comentários. Se quiserem mais informações a respeito desses segredos, eu posso fazer um terceiro vídeo e trazer aqui para vocês. E claro, se você gostou desse vídeo, eu te convido, deixa aqui o seu like. Se não está inscrito, inscreva-se. E, gente, comente, porque eu adoro ler o comentário de vocês e responder a cada um de vocês. Nem sempre eu consigo responder ali diretamente, quando é uma pergunta muito específica, mas eu já transformo num conteúdo para o canal para sanar a sua dúvida e a dúvida de várias outras pessoas. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.